Creio eu que a maioria de nós conhece o contexto aqui. E Israel estava em clara desvantagem numérica contra o povo cananeu. E se você for estudar a história de Israel, e até hoje, na verdade, você vai ver que há padrões que se repetem em meio às lutas de Israel, onde um povo pequeno, de um país pequeno, constantemente se envolvia em lutas e guerras com países reinados inúmeras vezes maiores do que eles. Então, se você for ver a história do Antigo Testamento de Israel, você vai ver um padrão onde eles sempre entrarão em guerra com países maiores do que eles, maiores em números, maiores em armamento bélico, maiores em quase tudo. Então, essa desvantagem numérica e essa desvantagem em armamento é um padrão que Israel conhecia. E por mais que andasse nesse lugar, o que Israel tinha era uma simples coisa, uma palavra. E eu quero trazer esse contexto para a nossa realidade de nós hoje, onde vivemos contextos semelhantes, seja onde for, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola. De forma comum, vamos estar em um lugar onde somos minoria em um ambiente hostil. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno, e nós somos peregrinos. Então, constantemente vamos estar em guerra, ou vamos estar guerreando com algo que vai contra nós. A Bíblia diz que o inimigo está à espreita. Então sempre estaremos nesse lugar de guerra constante. Mano, deixa eu falar, a vida do cristão, a vida de nós como evangélicos, é uma constante guerra. Todd White uma vez estava lá na igreja, pregando lá. Ele foi no nosso acampamento e depois ele pregou na nossa igreja. E ele falou algo que marcou muito a gente, né? Sobre a caminhada cristã. Que se eu, como cristão, como evangélico, não muitas vezes enfrento o inimigo, então eu não me deparo com demônios, não me deparo com dificuldades, é porque muitas vezes nós estamos caminhando na mesma direção que eles, e não na direção oposta. Isso é uma realidade. Hoje, o mundo, ele se torna cada vez mais hostil a quem somos. Porque esse é o caminho que a Bíblia diz que seguiria. Em Apocalipse, vai falar sobre tudo isso que estamos vivendo. Esse é o percurso natural do mundo. Ser hostil à verdade, ser hostil à palavra, ser hostil à realidade que vivemos. Esse é o percurso natural que você e que nós vamos viver. Esse é o percurso natural que eu enfrentei na faculdade. Esse é o percurso natural que você vai enfrentar no seu trabalho, na sua escola. Então a nossa caminhada cristã, o nosso percurso cristão, naturalmente vai nos levar a um lugar de confronto com o mundo. Mas nós temos que nos lembrar que nós não lutamos contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o homem. A nossa luta é sobre quem os controla. É contra um reinado das trevas. Afinal, Cristo morreu por todos, e nós somos filhos de Deus. Mas a nós foi dado uma incumbência, a nós foi dado uma responsabilidade de sermos luz,
de sermos sal. E isso vai exigir de nós um posicionamento. Vai exigir de nós um entendimento profundo da palavra, para que possamos estar embasados em quem Cristo é. Por muito tempo, eu liderei alguns projetos dentro da faculdade. Fui líder do Farinha Universitário na minha faculdade, do Gilberto Araújo. E foi um período onde eu estive em contato com diversas realidades, assim. Logo após também a gente abriu um projeto chamado Deeper dentro da UNB. E todos nós sabemos que as faculdades federais as faculdades por si só, mas principalmente as faculdades federais, é um campo difícil de você pisar, onde exige muito de você, e cada vez mais vai exigir de nós um conhecimento real bíblico. Sabe, hoje você está numa faculdade, não é o bastante mais você apenas saber alguns versículos, não, você precisa entender aquilo que você vive, porque eles sabem muito, eles estudam muito, eles conhecem muito. Então nós precisamos estar armados com aquilo que é a verdade, para contrapor aquilo que tem nos falado. E nesse período na UNB, esse projeto tem cerca de 8 anos, o Deeper, nós fizemos culto na UNB. Inclusive agora em novembro vai acontecer uma conferência lá na UNB, dia 1º de novembro. Em um dos teatros da UNB vai acontecer um culto lá. E o Senhor tem nos dado graça para viver isso. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã é que há uma responsabilidade sobre você. Que o inimigo está ali, mas nós podemos caminhar, porque temos uma palavra. O que nos fez nos movimentar para esse lugar, dentro de uma faculdade federal, onde tudo ali em volta é hostil àquilo que somos, é porque temos uma palavra. E assim como Josué, assim como o povo de Israel, sabiam que eles tinham carros fortes, carros de ferro, e eles eram fortes, e eram um exército numeroso, assim como sabemos que em diversos lugares o inimigo tem armas, mas nós temos uma palavra. Isso é suficiente. Não caminhamos debaixo daquilo que vemos ou daquilo que cremos. Nós temos o Senhor do exército. E é sobre essa palavra que nós caminhamos. É sobre esse lugar que nós caminhamos. Sabe, a nossa geração tem vivido um conflito de identidade. E a verdade é que, desde o princípio, o que Satanás procura em nós é manchar a imagem e semelhança que somos. É plantar dúvidas em nós. Quando você vê Jesus Cristo caminhando até o deserto, a Bíblia diz que o Espírito guiou Jesus até o deserto. E quando Satanás se aproxima dele, a primeira coisa que ele fala é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, se jogue daí de cima e os anjos te pegarão. Então a primeira coisa que Satanás faz em nós é criar uma crise de identidade. A Bíblia diz em João capítulo 1, que aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, a eles foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Portanto, a primeira coisa que o Senhor afirma quando aceitamos a Ele como Salvador, é que somos filhos. E a primeira coisa que Satanás faz é criar em nós uma crise de identidade naquilo que somos e naquilo que Ele é. Então, nós vemos que a realidade da sociedade que vivemos hoje, dos nossos amigos, da nossa faculdade, da nossa escola, é: você pode ser o que você quer ser. Uma crise de identidade.
uma crise que mancha aquilo que o Senhor fala, porque Ele fala: você é imagem e semelhança minha. Enquanto o mundo hoje e o que Satanás propõe hoje a nós é: não, você é o que você quer. E por isso hoje nós vivemos uma crescente em tudo. Nos últimos 10 anos, a ansiedade e depressão cresceu em 1.500%. Da pandemia para cá, a ansiedade e depressão cresceu em cerca de 600%. A taxa de jovens dos 13 aos 28 anos é de mais de 50% que sofrem com algum tipo de ansiedade ou depressão. Portanto, a realidade que nós vivemos hoje é uma crise de quem somos e de quem Deus é. Porque Satanás faz isso. Ele mancha a imagem para que você comece a duvidar. E através da dúvida, através da falta da palavra, ele usa isso como artifício para nos parar. Elias, como eu estava dizendo mais cedo, ele foge de Jezabel. E a Bíblia diz que ele se esconde numa caverna. E Elias pede para morrer. Ele fala: Senhor, eu não aguento mais, me leve. Então Elias estava dominado pelo medo. E isso logo após a fazer um dos maiores milagres da Bíblia. Elias tinha acabado de fazer se manifestar fogo do céu. E ainda assim ele corre. Então o medo, as coisas da vida, nós estamos completamente, suscetíveis a isso. Você está, eu estou. A gente falar que a nossa caminhada cristã, nós não temos medo, que nós não nos sentimos ansiosos. Eu vou casar em dezembro, mano. O que eu tenho sentido é ansiedade, pode ter certeza. Mas a verdade é que a vida cristã não é sobre não ter, é sobre saber que a palavra é maior do que isso. É sobre saber que a palavra de Deus é maior do que o exército cananeu que tem carros fortes. É saber que a palavra de Deus é maior do que, não importa o que, é maior que o meu medo, é maior que a sua ansiedade. Então, a verdade da caminhada cristã não é sobre não vivermos essas coisas, não é sobre não sentir, porque nós vamos sentir. Afinal, o próprio Cristo em Getsemane diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então nós estamos completamente suscetíveis a viver essas coisas, a viver o medo, a viver a ansiedade. Mas o que não pode acontecer é que isso nos domine por completo. Porque afinal, eu aposto que Pedro, ao olhar Jesus vindo em sua direção sobre as águas, teve medo de colocar o pé para fora. Teve medo de colocar e andar, mas ele estava sobre uma palavra. A Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala: Pedro, venha. Então Pedro não estava andando sobre o mar, Pedro estava andando sobre uma palavra de Deus. Pedro não estava andando só sobre o mar, ele estava andando sobre uma ordem de Deus. Se fosse em qualquer contexto, Pedro andaria, Pedro voaria, Pedro faria o que for necessário, porque não era sobre o lugar, mas sobre a palavra. E a palavra de Deus, ela não é como a nossa.
ela é real. A Bíblia diz que através da palavra, Logos, foram criadas todas as coisas. Em João 1 também, diz que Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Portanto, o Verbo, a palavra, é algo manifestado. Quando o Senhor diz a você caminhe, não é porque as coisas vão acontecer, mas porque já aconteceram. Então quando o Senhor está dizendo a Israel, olha, andem, marchem, cumpram, não é porque eles iriam vencer, mas porque eles já tinham vencido nele. Porque havia uma palavra soberana. Quando ele diz, haja luz, houve luz. Portanto, a palavra de Deus não é algo que ainda vai acontecer, mas algo que acontece. Quando ele diz ande sobre as águas, apenas caminhe, porque a palavra é o chão. Então o que nós temos que entender hoje é que apesar das coisas que nos rodeiam, apesar de tudo que tem nos atacado, temos uma palavra, temos um mandamento, uma responsabilidade com isso. Sabe, em Josué 1:9 vai dizer, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então sabe, mano, nós temos uma palavra, mas temos temido o mundo. Sabe, você tem uma palavra, mas você tem medo demais para se posicionar. Você tem uma palavra, mas você tem medo demais para falar. E eu não estou dizendo, mano, que isso não vai acontecer, não. Eu tenho muito medo de muitas coisas na vida. Sabe, talvez as pessoas olhem para nós, liderança, pastores, e nos vejam aqui e acham que tudo começou assim. Mas a verdade é que não, mano. Até hoje eu venho para cá, subo aqui em cima e eu fico completamente nervoso. Mas isso não é sobre quem eu sou, mas sobre quem Ele é. Então, mano, eu não sei o que tem parado a sua vida. Eu não sei se o medo tem parado, ou então se ver os carros de ferro e ver o exército de cananeu forte tem feito você se amedrontar. Mas de uma coisa eu sei, você tem uma palavra. Uma palavra foi liberada sobre a sua vida, e ela é mais do que suficiente para que você ande. Então nessa manhã, compreenda isso. Não haja baseado naquilo que você vê, naquilo que as suas mãos tocam. A Bíblia diz em Romanos 8 que esperança que se vê não é esperança. Mas felizes são aqueles que não viram. A fé não vem através do tocar. A fé não vem através de ver. A fé vem através do ouvir. E ouvir a palavra. Então ouvir uma palavra é suficiente para que cresça em nós uma fé. O que nós precisamos é de fé, mas não fé em nós, mas em quem Deus é. Sabe, o que Israel tinha aqui não era um grande exército. O que Israel tinha aqui não era um grande poder bélico, não. O que Israel tinha aqui era uma palavra. E só. Porque isso é suficiente para nós. Sabe, mano, nós não precisamos de armas. Nós não precisamos do mundo todo. Nós precisamos de Deus. E tendo Ele, nós temos tudo para vencer. A Bíblia diz que Ele já está sentado no trono. Está tudo escrito em Apocalipse. Ele voltará para nos buscar.
Ele já venceu, sabe? Não é o que vai acontecer, já aconteceu. É uma realidade. Satanás já foi derrotado. Ele tem as chaves do inferno em suas mãos. Muitas vezes olhamos isso apenas como um futuro distante, mas é uma realidade que nós já vivemos. E sabe, quando eu digo vencer, eu não quero dizer só que você vai ter todas as coisas da sua vida, mas sim que o Senhor será suficiente. A vida em abundância é sobre ter Ele como plenitude em nós. E é isso que gera fé. Sabe, mano, me faltam muitas coisas. De verdade. Eu ainda preciso ser um cara mais paciente. Eu ainda preciso ser um cara mais eloquente, porque às vezes eu falo, minha voz é grossa, eu falo meio embolado, aí as pessoas não entendem o que eu estou falando. E tipo agora, né, que eu falei exatamente assim. Ainda me faltam muitas coisas, mas eu tenho tudo, que é o Senhor. Então eu não sei se vocês têm se sentido incapazes nesses momentos. Sabe, talvez o Senhor chamou você para evangelizar a sua escola. Talvez o Senhor chamou você para evangelizar o seu trabalho, a sua faculdade. E você se olha e fala: Jesus, mas eu não tenho os artifícios ainda. Sabe, Jesus, eu ainda não tenho o que é necessário, mas o que você precisa não é disso. Sabe, o que você precisa não é só de uma eloquência, o que você precisa não é só de um saber de conteúdo, o que você precisa é de poder de Deus, é da presença dEle. É Ele quem faz, é Ele que faz meros pecadores pregarem para 3.000 e eles se converterem. É Ele quem faz meros pecadores se achegarem diante de fariseus e conseguirem, sabe, confrontá-los à realidade da palavra. Pedro, Lucas, João, todos homens comuns, mas cheios de quem Cristo era. Em Atos 12 nós vemos o concretizar disso. Homens pequenos, pescadores, mas cheios de Deus, cheios de quem Cristo era, cheios do Espírito de Deus. Então, mano, você não precisa ter tudo. Você não precisa ser um mestre em teologia para pregar, apesar de que uma coisa não anula a outra. Você pode estudar, você pode se dedicar à palavra, você pode conhecer além daquilo, sabe, conhecer o contexto histórico, hermenêutica, escatologia. Você pode conhecer. Mas o evangelho puro e simples, ele não volta sem vida. Porque a palavra não é algo que acontecerá, é algo que acontece. Então, quando entendemos quem somos em Deus e quem Ele é, entendemos que a palavra é tudo o que precisamos. E enquanto eu orava sobre hoje, eu senti isso em meu coração, que o Senhor de fato está levantando vocês, essa igreja, vocês como jovens, como adolescentes, para que manifestem o reino dEle, sabendo que há uma responsabilidade sobre vocês, e que não é necessário nada além dEle. E que talvez alguns de vocês se olhem e falem: eu vou esperar eu saber mais, eu vou esperar isso, eu vou esperar sair desse lugar. Mas não, o Senhor quer que você faça isso agora. Esse é o momento, essa é a hora.
A Bíblia diz que a criação espera pelo manifestar dos filhos de Deus. E deixa eu dizer, mano, você é o filho de Deus. Não são só os seus pastores e líderes, você é. Você é responsável por isso. Você é o co-herdeiro. Não sou só eu, você é. Então nessa manhã, entenda e compreenda que o Senhor te convida a esse lugar, a manifestar o seu reino, sabendo que independente de o quão hostil ele seja, onde a luz, as trevas se dissipam. A Bíblia diz que Ele transformou as nossas trevas em luz. Antes éramos filhos das trevas, mas hoje sobre nós brilha a estrela da manhã. E você foi chamado para manifestar essa luz. E manifestar essa luz não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, não. Mas que quando elas vierem, você entenderá quem você é e quem Deus é. E isso é suficiente. Então nós temos vivido um lugar onde a nossa geração tem medo de tudo. Nós temos medo do nosso futuro, a gente tem medo do nosso passado, a gente tem medo do agora, a gente tem medo do julgamento dos homens, a gente tem medo de como as pessoas vão nos olhar, a gente tem medo de tudo. E beleza, não há problema. O problema é quando isso impede você de andar. O problema é quando você está tão preso ao medo daquilo que vai ser da sua faculdade, ou então daquilo que vai ser no seu trabalho, ou então, sabe, porque a ansiedade é isso, é o medo do futuro, que você não consegue caminhar. Mas deixa eu dizer, mano, há um Deus soberano no céu. Ele conhece o seu futuro, o presente e o passado. Nós vemos tudo assim, em linha reta. Ele vê tudo de cima. Ele conhece todos os caminhos. Ele conhece os seus anseios, desejos e planos. Mas os deles são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Então viva a vida caminhando debaixo de uma palavra, porque a palavra de Deus, ela é mais concreta que esse chão que nós pisamos. A palavra de Deus é mais real do que tudo, porque foi através dela que todas as coisas foram criadas. Então o contexto que nós vivemos é completamente real àquilo que nós estamos vivendo, completamente similar àquilo que o povo de Israel vivia. Que era o quê? Nós estamos diante de um grande exército, e eles têm carros de ferro, e eles são fortes, mas nós temos uma palavra. Eles têm a mídia, eles têm os governos, eles têm tudo, mas nós temos uma palavra. Eles têm deputados, eles têm armamento, eles têm tudo, mas nós temos uma palavra. E a nossa palavra, ela é mais afiada, ela corta a carne e a alma. Foi nos dado tudo para que possamos continuar marchando. E hoje o Espírito de Deus e o Senhor nos convida a um lugar de posicionamento.
Sabe, mano, eu não posso fazer isso por você. Seus líderes, seus pastores não podem fazer isso por você. Eles podem te ensinar, mas quem decidirá seguir e se manter nesse lugar é você. É você que toma. É você que decide se levantar. É você que decide ser diferente. É você que decide pregar. É você que decide cantar. Sabe, estava conversando ontem, né, com alguns meninos aqui da igreja. E nós estávamos conversando justamente sobre isso, sobre chamado. E sobre pessoas que foram criadas em um contexto onde tudo é propício para que ela viva o chamado. E pessoas que foram criadas em um contexto onde nada é propício para que elas vivam o chamado. E a verdade é que o contexto, quando temos uma palavra, não importa muito. Porque não importa de onde você veio, mano. Não importa para onde você vai. Não importa qual a sua origem. Não importa quais são os seus pais. Não importa se você é pescador. Não importa se você é médico. Não importa de onde você veio. Se você tem uma palavra, o contexto de nada disso importa. Se você decidir seguir, as coisas se abrirão. Se você decidir andar sobre as águas, a água virará um chão firme. Se você decidir caminhar sobre a palavra, não importa. Não importa. Sabe, eu vim de um contexto familiar onde meus pais são pastores. E a nossa família veio de uma realidade bem humilde. A gente morava em Planaltina, em Brasília. E nós passamos por muitas coisas na vida. Muitas coisas mesmo. E meus pais ainda mais do que eu. Eles viveram um contexto de muita escassez em tudo mesmo, assim. Meu pai trabalha desde os 7 anos de idade, minha mãe também. E nós vimos os nossos pais que vieram desse contexto onde meu pai foi abandonado pelo meu avô, que foi construir outra família em outro lugar quando ele tinha 3 anos de idade. A minha mãe, na mesma realidade, onde o meu avô também foi embora e deixou a minha avó com 7 filhos para criar. Então eu vim de um contexto onde meus pais foram abandonados pelos pais. E quando eu perguntei para meus pais sobre isso, né, os traumas que isso trazia para a alma deles, eles sempre falaram que, de fato, fazia falta, mas eles tinham o Senhor. O Senhor é um bom Pai. Ele cuida. É Ele quem faz todas as coisas. Então eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a sua falta que você tem hoje. Seja emocional, seja financeira, seja qual for. A palavra, ela se manifesta. Deus, Ele supre todas as coisas. Justamente para que nós possamos ter o entendimento de que apesar de não termos, Ele é. Ele quem faz todas as coisas. Ele quem gera em nós. É Ele quem executa. Recentemente eu assumi o louvor da minha igreja. E a nossa casa, ela carrega uma cultura muito forte de adoração e louvor. E eu tenho pouco tempo de casa. E eu lembro que o meu pastor me fez uma pergunta. Ele
o Guga, ele virou para mim e falou assim: Bertoldo, você se sente preparado? E aí a minha mente entrou em um parafuso assim, quando ele falou: você está pronto? E aí eu parei por um tempo assim para pensar. Aí eu lembro eu lembro da sensação assim, o Espírito de Deus assim me falando que não. E eu falei: pastor, sendo sincero, eu não acho que eu estou pronto não, mas eu sei que todas as coisas é o Senhor quem faz, e eu estou disponível. Então eu sei ser obediente. Então eu mesmo não sou capaz, mas o Senhor Ele é. Então a gente vai vivendo e aprendendo. E é sobre isso. Não é sobre você estar pronto agora, mas é sobre você ser obediente. É sobre entender que é Ele quem faz, é Ele quem vence o exército, é Ele quem derruba, sabe? É Ele quem abre o mar, é Ele que nos liberta do povo do Egito, é Ele quem faz, não somos nós. E é baseado nisso que nós caminhamos. Então eu tenho medo, eu sou um cara novo. Novo assim, né, gente? Também não sou tão novo assim, não. Mas na igreja tem caras muito mais experientes, que estão lá há 20 anos, que tocam muito mais do que eu tenho de vida, o cara tem de músico, de experiência, de vida cristã. Mas, mano, o que importa é o Senhor. Se o Senhor está me chamando para esse lugar, é para lá que eu vou. Não importa se o caminho está escuro, não importa se não tem chão, se a palavra, sabe, não importa onde você está, caminhe. A palavra de Deus é um chão sólido, você pode caminhar e correr sobre ela, e eu tenho a plena certeza que essa palavra não se abala. A Bíblia diz que Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso porto seguro, Ele é a pedra fundamental, Ele é o caminho. Então não importa, mano, se você está no mais alto monte ou no mais profundo vale, Ele é o caminho. Ele é. Então caminhe sobre Ele, sobre a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Eu não sei se você tem estado desanimado com as coisas, sabe? Porque em um momento da minha vida, até 1 ano e meio atrás, eu trabalhava na defensoria. E eu tive uma palavra de Deus. Dado o contexto em que fui criado, meus pais são pastores, mas meu pai sempre trabalhou, ele não foi integral a vida toda, ele é servidor público. E meus pais sempre me ensinaram uma coisa: você consegue viver o ministério e trabalhar. O que é possível, o que é a realidade de alguns pastores. E eu cresci com esse entendimento em mim, que isso era possível se fazer. E que eu, como homem da casa, provedor, são 3 homens lá em casa, então a gente foi muito ensinado isso. Eu precisava ter esse lugar. Precisava ter uma renda estável, eu precisava ter, sabe, tipo assim, algo que desse um lugar sólido para criar a minha família. E foi quando há 1 ano e meio atrás o Senhor disse: sai do seu emprego. Eu estava prestes a pedir a Vitória em noivado, prestes mesmo, eu estava comprando um anel de noivado na época. E foi quando o Senhor disse: sai de tudo e ande sobre uma palavra. E o início foi muito difícil, assim, entender isso, sabe? Porque havia uma cultura criada em mim de que eu consigo fazer os dois, mas o Senhor, e consigo mesmo, só que o Senhor queria mais. O que Ele tinha me dado era uma palavra, só que tudo em mim gritava medo. Eu estava prestes a casar, me noivar, ia ter 1 milhão de contas de casamento para pagar, igual eu estou pagando hoje, 1 milhão de contas.
E tudo isso vinha na minha mente. Como é que eu vou sustentar uma casa? Mas o Senhor tinha me dado uma palavra. E eu lembro que eu sentei na mesa com os meus pais. Eu falei, então, eu vou sair. E eles, não. Você tem certeza disso? Eu tenho. O Senhor está me chamando. E eu lembro que eles falaram, então vai. Você tem certeza que você tem uma palavra? Eu falei, tenho. Eles falaram, então caminhe. O Senhor vai abrir as portas. E o início não foi fácil, mano. De verdade. Tipo assim, foi aterrorizante. O Senhor chegar no final do mês e eu não tinha nada. Tipo, não tinha nada, literalmente, entendeu? Eu paguei o anel de noivado da Vitória e não sobrou nada. Não sobrou nada. Desesperador era. Mas conforme o Senhor amadurecendo em mim uma palavra que Ele gerou, as coisas iam se abrindo. Eu estar aqui hoje, nesse exato momento, é completa provisão do Senhor. A Thalita sabe da história, os pastores sabem da história. É completamente o Senhor guiando as coisas. Então saiba, mano, não tenha medo de caminhar na palavra de Deus. Sabe, se você não se sente suficiente, saiba que Ele é suficiente. Se você não se sente capaz, saiba que Ele é quem capacita. Se você não se sente, sabe, cheio, saiba que Ele é quem enche. Ele quem faz. Ele quem torna real. Então, se o seu coração está cheio de medo hoje, eu sinto o Espírito de Deus nos relembrar que o amor perfeito lança fora todo medo. E eu sinto que essa manhã era uma manhã onde o Senhor te convida a esse lugar. Deixe para trás o medo. Deixe para trás esse lugar onde você tem sido paralisado por isso. Onde você tem visto as coisas ao seu redor na sua faculdade, onde você tem visto as coisas ao redor no seu trabalho e você tem ficado parado. Não, se movimente. Hoje o Senhor te chama para fora da caverna, assim como Ele chamou Elias, e Ele te pergunta: o que você está fazendo aí? Por que você está escondido nessa caverna, sendo que com você há o Rei dos Reis? O Senhor dos Senhores. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Não são palavras minhas. Ele me afirma que estaria comigo. Gabriel, ao chegar para Maria, diz: olha, o nome será dele será Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deixa eu te dizer, na sua caminhada você não anda só. Há um Deus que cria o caminho, que é o caminho e que anda com você. Então não tema se o caminho talvez seja um vale escuro. Não tema se talvez o caminho seja um deserto. Não tema se talvez o caminho seja um mar revolto. Não tema se o mar está à sua frente. Saiba que Ele abre um caminho, que a palavra dEle estabelece um chão firme, e que é Ele quem gera todas as coisas em nós. Sabe, em Lucas, nos últimos capítulos de Lucas, Cristo se encontra já em sua forma gloriosa com os discípulos. E Ele diz: fiquem aqui em Jerusalém, até que dos céus desça sobre vocês o Espírito e vocês sejam revestidos de poder. Em Atos 2, acontece aquilo que o Senhor promete, aquilo que Cristo promete. Eles estavam em oração em Jerusalém, até que o Espírito desce sobre o lugar como um vento, e eles são revestidos de poder, e ali Pedro prega para uma multidão, e mais de 3.000 pessoas se convertem ao Evangelho.
Portanto, sabemos que o que nós precisamos é apenas isso: permanecer em oração. Esse é o ambiente mais propício para que você seja cheio. Agora pela noite vocês vão completar 24 horas de adoração e palavra e oração. E esse é o lugar onde você deixa para trás o seu medo e é cheio de Deus, para que no domingo, na segunda, você já não seja mais o mesmo. Sabe, a Bíblia diz que o encontro com o Senhor nos muda por completo. Jacó se encontra com o Senhor e luta com o anjo. Ele tem o seu nome mudado e a sua forma de andar mudada. Moisés, ao subir o monte, ele vê um vislumbre da face e desce com a sua face resplandecendo. Isaías, em Isaías 6, diz que ele tem uma visão do alto trono de Deus. E ele cai em arrependimento e tem os seus lábios tocados com a chama do trono. João, na ilha de Patmos, diz que ele cai como morto quando ele vê. Então é impossível nós termos um contato real com a glória de Deus, com a presença de Deus, e permanecermos o mesmo. E sabe, nesse contexto, eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero orar por você que tem se sentido nesse lugar, onde todas as coisas ao seu redor têm dificultado você enxergar e não ter medo. Que todas as coisas, situações na sua vida que circulam você têm feito você se sentir preso a esse lugar. E eu quero orar para que você hoje seja livre desse medo, para que você hoje seja liberto desse lugar, para que você possa viver a plenitude dos planos de Deus para a sua vida. Sabe, mano, há planos na agenda de Deus para você. E talvez o único motivo de você não estar os vivendo é porque você está com medo dos carros. Você está com medo do exército dos cananeus. Você está com medo do mar revolto. Então, de verdade, se você se encontra nessa situação, gostaria que você viesse aqui à frente, porque é o dia onde o Senhor quer manifestar em você o poder de Deus. Longe do medo dos homens, longe do medo do seu futuro, longe do medo dos lugares, longe do medo daquilo que as pessoas possam pensar. Há uma realidade, há um lugar onde o Senhor faz com que você veja além da escuridão. Faz com que você veja além daquilo que os seus olhos podem ver. Jesus, eu oro agora pelos meus irmãos. E eu oro, Jesus, para que o Senhor manifeste neles o seu amor perfeito que lança fora todo medo. Que eles sejam cheios do seu amor. Que eles saibam, Jesus, que eles são filhos e filhos amados. Que não há por que ter medo, Jesus, sendo que temos uma palavra de Deus. Não há por que ter medo, Jesus, porque somos filhos. Foi o Senhor quem gerou em nós. Foi através da sua morte e ressurreição que nós temos a esperança, Jesus. Então oro, Jesus, para que você venha com o seu amor,
lançando, Jesus, o medo, a ansiedade, o medo da rejeição, o medo de não ser capaz. Que eles sejam cheios do seu amor, para cumprir aquilo que o Senhor os chamou para fazer, Jesus. Que eles sejam cheios do seu amor para realizar aquilo que o Senhor nos convida a fazer, sabendo que não é sobre nós, mas sobre quem o Senhor é. Nós clamamos, Jesus. Essa geração sabe quem é. Jesus, nós não estamos perdidos. Nós sabemos quem o Senhor é e quem nós somos. E nós não somos aquilo que queremos ser, mas somos aquilo que o Senhor diz quem somos.